Ele se chama A Bailarina de Auschwitz. E ele foi escrito por Edith Eva Eger, que era, então, esta bailarina, uma jovem adolescente, que viveu no campus de Auschwitz. E é muito interessante porque eu não vou contar a história do livro, é claro, mas o prefácio do livro, que é assinado por um PhD em psicologia e outras atividades da área, o professor Philip Zimbardo, ele vem trazendo a figura, né, no caso da doutora Eger, e eu consigo, e espero que vocês também consigam, linkar essa pequena história de uma mulher, hoje uma idosa, mas ainda trabalhando na área da psicologia, né? Mas daquela menina que, como qualquer outra, na fase do desabrochar dos seus 14, 15, 16 anos, sonha, né? Com momentos de alegria, de felicidade, de harmonia, de paz, enfim, tudo aquilo que qualquer um de nós sonha também, não é verdade? Quem de nós não acorda todas as manhãs desejando ter um dia de paz, de harmonia? E nem sempre as coisas acontecem exatamente como a gente gostaria. E aí vem a pergunta: o que fazer? Nós sabemos que Jesus veio aqui para nos mostrar como poderíamos e podemos passar pelas dificuldades, as adversidades que encontramos no nosso dia a dia e que, através do Consolador, da nossa doutrina dos Espíritos, nós viemos a compreender melhor que essas dificuldades, adversidades, as pedras do nosso caminho, elas têm um valor muito grande. Para quê? Para que nós possamos perceber a grandeza das nossas capacidades, porque é quando a gente tem as maiores dificuldades que, ao vencê-las, nós nos damos conta do quanto podemos, né? Quem nunca ouviu alguém dizer: ah, mas se isso tivesse acontecido comigo, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu não resistiria. Não é assim? Quando a gente vê algo muito dramático, muito forte para nós, a gente pensa assim, né? Ah, eu acho que eu não ia conseguir resistir. Pois bem, nós resistimos. Resistimos porque temos uma força que vai além da nossa pequena capacidade de compreensão, que é a força daquele que olha por nós, cuida de nós e está em nós. Nosso Pai, nosso Deus, né? A inteligência suprema que nos criou a sua imagem e semelhança para que pudéssemos usufruir de toda a sua força nos momentos que elas forem necessárias.
Esse professor Philip, ele convidou, em certo momento da vida, a doutora Egger para ir falar com vários soldados, né? Inclusive era no porta-aviões e tal, então algo grande. E ela foi, e ele dizia assim: qual era a sua missão? E eu pergunto a vocês, qual era a missão do Cristo? Bom, a gente acabou de falar anteriormente, né? Ele veio para nos ensinar, para nos mostrar que a nossa felicidade não está aqui nesse mundo, que a nossa vida eterna, constante, no movimento de paz e de amor será alcançada num futuro através das nossas atividades, do nosso empenho, do nosso trabalho. E em relação à doutora Egger, ele diz: ela estava lá para ensinar 5.000 jovens marinheiros a lidar com a adversidade, o trauma e os caos da guerra. Não seria uma boa definição para as razões de Jesus aqui conosco? Porque guerra nós vivemos o tempo todo, se não contra nós mesmos, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com a esposa, com os filhos, com a sogra, com o chefe, né? Com o estranho que nos corta a passagem no trânsito. Quantas guerras nós vivenciamos, quantos traumas nós reclamamos. Ah, porque eu sou assim, porque o meu pai era bravo, eu sou assim porque a minha mãe me mimava, eu sou assim porque eu não tive pai, não, mas eu sou assim porque eu não tive nem pai nem mãe. Eu sou assim porque alguém me fez assim. E aí a gente vai ficar no assim? Foi isso que o Cristo nos disse? Relaxa, para e fica sofrendo aí a tua dor até, de certa forma também, né? Porque ele disse, olha, cada um segundo a sua própria vontade. Ou levanta e anda, ou espera até quando cansar de ficar descansando. E então anda. Né? E ela, então, por ter passado por grandes traumas, ela é convidada a falar sobre como ela conseguiu sobreviver a todos os seus traumas. E ele ainda diz que a beleza de ouvi-la está no fato de que, quando ela se dirige aos seus alunos, né, que ele está falando, ele percebe o poder da cura. Com um sorriso radiante, brincos brilhantes, cabelos dourados, vestindo Chanel da cabeça aos pés, conforme minha esposa me contou depois, cita o professor, ela descreveu tenebrosos e angustiantes histórias de sobrevivência no campus de extermínio nazistas, de maneira bem-humorada, exalando uma presença que só consigo descrever como pura luz. Lembram daqueles que se convertiam então ao Cristo, ao Mestre Jesus,
quando eles diziam que na presença dele, o que eles sentiam? A luz. A luz do seu amor, da sua energia vibrante, que mesmo em meio das maiores dificuldades, eles sentiam a paz, aquela que ele mesmo dizia: a paz eu vos dou e a paz eu vos deixo. Porque ele também sofria, mas ele também via e descrevia a vida com bom humor. E ela, então, uma simples mulher e menina, um dia que viveu num campo de concentração, ela encontrou essa mudança e assim ela se tornou capaz de ajudar outras pessoas a se recuperar, porque conseguiu passar sozinha do trauma à vitória. Ela descobriu como usar sua experiência com a crueldade humana para levar aos outros a chance de encontrar a própria luz. Nós temos, acredito eu, até pela nossa primitividade, a tendência de procurarmos o vitimismo, as razões para as nossas fraquezas, para os nossos medos, para a nossa preguiça. Eu não posso, porque eu tenho lembranças que me perturbam, eu não consigo esquecer. E vejam que a nossa irmã, ao ler o Evangelho, harmonizando o nosso momento, ela falou justamente da parte em que Deus, nosso Pai, nos auxilia com o esquecimento a cada encarnação. Por quê? Para que consigamos nos reerguer em nova vivência e nos melhorarmos, sem sermos vítimas do nosso passado. Porque realmente eu fui muito mal, então eu não vou conseguir fazer mais nada, eu não presto para mais nada. Ou, não, eu não acredito que eu tenha sido tudo isso, eu sou uma pessoa muito boazinha, não posso estar nessa situação. E o poder da vitimização nos deixa sempre o quê? Paralisados. Por isso o esquecimento é bem-vindo. Só que esquecer não basta, porque esquecer nem sempre significa curar. Porque o esquecimento, ele pode ser apenas por um período. Às vezes a gente passa tanto tempo bem na vida, Tá certa que virou aquela pessoa o melhor da sua versão. Eu ando tão boazinha, nunca mais pensei mal de ninguém, estou tão feliz, estou tão na paz, está tudo de boa na minha vida. Aí você pega e passa por aquele advogado que ajudou o seu pai a tirar tudo que a sua mãe tinha de direito, a deixar vocês na rua da miséria. E aí? Você olha para ele e diz: oi, querido. Às vezes a gente até consegue falar, mas falar não é sentir. E se a gente não sente, a gente não muda. E se a gente não muda, a gente não cura. A verdadeira mudança está na transformação
do que pensamos e do que sentimos. A palavra, ela deve ser decorrente deste sentimento que se transforma em pensamento e que se torna palavra. Porém, nem sempre, infelizmente, a palavra é a exatidão do que sentimos. Mas procurar, através do trabalho constante de mudar o nosso foco do que era negativo, observando o quanto de bom aquela triste vivência ou de vício vivência nos fez adquirir. Muitas vezes, o que nos fez sofrer foi o que nos fez crescer, descobrir as nossas forças das cinzas a uma nova vida. E é isso que a mudança no sentimento, na visão de nossas dores, agradecendo, porque elas nos lapidam como a pedra bruta é lapidada, e também nos transformam e nos transformarão em pedras preciosas. Do contrário, nenhum brilhante nasce pronto. E a doutora Egger, ela também fala sobre essas transformações. A transformação em que a luz que acendemos em nós mesmos pode fazer em nós e posteriormente na vida daqueles que nos cercam, porque quanto maior a luz que está em nós, maior ela irá iluminar o nosso entorno, trazendo, oferecendo luz àqueles que conosco convivem e partilham da nossa caminhada. A doutora Egger, nesse livro, ela diz que o fato, aliás, o Dr. Philip, psicólogo, ele diz que o fato dele usar as experiências dela e ela mesma usar as suas próprias experiências em todo o seu trabalho é justamente para que as pessoas possam descobrir a própria liberdade. Porque nós somos livres para escolhermos o quando, o onde, o como e até o porquê das nossas atitudes, pensamentos. E é nessa liberdade e juntando a vontade da mudança que nós encontramos a cura ou a liberdade, como diz ela, porque aquele que está preso em seus traumas, em suas dores, em suas dificuldades, se vitimando por tudo que passou ou esteja passando, está encarcerado. E viver encarcerado significa estar limitado, sem possibilidades. E nós somos o quê? Filhos de Deus, com possibilidades múltiplas de nos curarmos, de termos um potencial de crescimento, de vida.
sem limites. Mas nós nos aprisionamos. Nós nos tiramos a própria liberdade de escolhermos. De certa forma, diz a doutora, todos somos prisioneiros e a missão de Egger é nos ajudar a entender que assim como agimos como nossos próprios carcereiros, também podemos nos tornar nossos próprios libertadores. E não foi isso que o Mestre veio nos dizer? A liberdade está em nós e não aonde nós estamos. Nós podemos lembrar de Nelson Mandela, que viveu quantos anos encarcerado, entre 4 paredes, grades, mas nunca se deixou aprisionar, porque o pensamento pertencia unicamente a ele mesmo. E o pensamento, quando nós desejamos, ele pode voar, ele cria asas e ele pode levar com ele tudo o que nós desejarmos. Ela nos diz que, tentando se libertar da dor e do sofrimento, nós aprenderemos a nos libertarmos de tudo que nos aprisiona, como um casamento ruim, uma família destrutiva, um trabalho que odiamos, ou nos libertarmos de nossas próprias mentes. Nós podemos descobrir que é possível abraçar a alegria e a liberdade independentemente das circunstâncias. Não precisamos pensar unicamente em Ed Egger. Podemos lembrar daqueles nossos irmãos que adentraram sempre que eu quero dizer esse nome ele foge, ao encontro da morte e cantando se entregaram aos leões que seriam os seus algozes. Parece incrível, diria eu, que talvez seja uma daquelas situações em que nós iríamos dizer: jamais eu teria força para isso. Saber que estou indo ao encontro de uma fera que irá me devorar, só porque eu digo que acredito no Jesus de Nazaré. Só por isso. E aí? Bom, não sei, no estado de Maureen hoje, não sei porquê, não há uma possibilidade muito real de que isso venha acontecer, e a gente normalmente só sabe o que vai fazer na hora que a coisa acontece. Como dizem, o si não joga. A gente até treina, mas o si não joga. Então, na hora H, quantas vezes a gente já passou por situações que a gente imaginava que ia fazer assim. Aí acontece a situação e a gente faz assado. Né?
Porque nós temos instinto, nós temos o ímpeto, nós temos outras variantes que nem sempre está ligada diretamente ao nosso pensamento e ao nosso desejo, que nos faz agirmos contrariamente ao que desejávamos. Como o próprio Paulo, grande Paulo, dizia, creio que seja ele, se não, acho que é Santo Agostinho, me corrijam, mas o que vale é a frase: o bem que quero fazer, ainda não faço, e o mal que eu não quero, eu ainda faço. Porque não é fácil para nós, porque nós somos ainda seres muito jovens, crianças, nesse crescimento de espírito, para termos toda essa grandeza moral e alcançarmos essa medida exata, na hora exata de como reagir, né? Mas é um treino e é a mudança do pensamento no sentido de que antigamente a gente poderia dizer eu não consigo, mas hoje nós devemos dizer eu ainda não consigo, porque eu quero e eu vou conseguir. Essa já é a grande mudança que começamos a estabelecer em nós mesmos, em nossa mente, e por consequência virá ao nosso sentimento. Como desejo real de mudança. A bailarina de Auschwitz é uma crônica extraordinária sobre heroísmo e cura, resistência e compaixão, sobrevivência com dignidade, resistência mental e coragem moral. Todos nós podemos aprender a curar nossa vida por meio do relato inspirador da doutora Egger e sua impressionante história pessoal. É assim que ele encerra o prefácio do livro, e eu diria assim, é assim com o exemplo do Mestre Jesus, de toda a sua experiência pessoal, aqui entre nós, mostrando as possibilidades, mesmo dentro das limitações deste corpo, desta vestimenta que nos aprisiona de certa forma, nos tirando a liberdade ampla que temos quando dela nos desfazemos. Ele viveu assim, aqui com essas mesmas limitações e tantos outros exemplos de possibilidades, de mudanças reais vieram, fizeram e conseguiram mudanças a partir do momento em que transformaram, renovaram, modificaram os seus pensamentos. Porque, como diz Francisco, o Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes, o simples pedido labial não tem a mesma potência do pedido estruturado em pensamentos concretos e firmes, atitudes interiores. Se queremos a água, busquemos o copo.
busquemos a bica. Não culpemos a nossa sede por aquele que não nos trouxe o copo. A culpa da sede é nossa, porque nós temos condições de ir e encontrar a bica, o copo e tudo que se fizer necessário para nos saciar. Basta que realmente desejemos. E para desejar, precisamos mudar dia a dia o nosso pensamento. Só para encerrar, tem uma palavra aqui que é maravilhosa. Diz aqui: não diga que dia horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos de nossa existência, pois muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Por isso, se faz necessário a mudança em nós, no nosso pensamento, no nosso sentimento, na nossa verdadeira vontade. Que Deus, nosso Pai, que Mestre Jesus, esteja acompanhando cada um de nós e nos apoiando nesse momento e para todo, nos auxiliando a sermos hoje melhor do que ontem e amanhã muito melhores do que hoje. Que assim seja. Obrigada.